Amém, meus irmãos? Vamos continuar então aprendendo por que Jesus fez essa ligação do perdão com a resposta da oração. Nós já aprendemos um pouquinho então que a maior ofensa que eu posso ter diante de Deus é não acreditar, é duvidar no meu coração. Então no meu coração eu posso guardar duas coisas: incredulidade e rancor, alguma coisa contra alguém. No outro bloco eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre perdão, e eu já entrei nessa questão da ofensa. Deixa eu te falar sobre o perdão. Por que o perdão é algo tão terrível para Deus? Porque Jesus, ele nos deu o exemplo. Lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele olhou para você e para mim, que não pedimos perdão, muito pelo contrário. Aquele povo, tanto os judeus quanto os romanos, o povo daquela época, que estava presenciando a crucificação de Jesus, ninguém ali pediu perdão para Deus. Ninguém ali estava arrependido, muito pelo contrário, eles estavam vibrando com aquela situação. E Jesus, ele perdoou. Sabe o que significa a palavra perdão? Não levar em conta, deixar passar e mandar embora. É como se ele estivesse olhando para mim há 2000 anos atrás. Eu não vou levar em conta o coração do Marcelo. Eu não vou mandar embora esse sentimento de raiva do Marcelo. Eu não vou colocar na conta dele, eu vou deixar passar isso. Eu não vou levar em conta isso. Foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. E o porquê que isso é muito importante? No capítulo 18 de Mateus, conta a história de um fazendeiro, eu falo que é um fazendeiro muito rico, que tinha uma grande fazenda, muitos posses, bens, e ele tinha um funcionário que devia para ele uma quantia que ele não dava conta de pagar. E esse funcionário, pelo amor de Deus, dá um tempo, eu vou pagar, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E ele falou não, o dono falou não, me dá aqui a sua casa, os seus bens, sua mulher, os seus filhos, pelo menos isso abate um pouco da dívida. Mas aí ele foi embora, ficou com aquilo na cabeça, chateado, pensando, e falou não. Chamou novamente esse rapaz e falou assim, não, vou fazer diferente. Eu vou perdoar essa dívida porque você não tem condição de pagar. Eu vou perdoar essa ofensa, eu vou mandar embora. Não vou levar em conta. E perdoou, e ele ficou todo satisfeito. E ele sai dali, ele encontra um outro amigo dele, um trabalhador junto com ele, que devia talvez R$200, R$100 para ele. E a Bíblia diz que ele junta ele para o pescoço e fala assim, paga o que me deves, senão eu vou te colocar numa cadeia, eu vou te prender. E ele falou assim, tem compaixão de mim, do mesmo jeito que ele falou com o patrão, agora esse funcionário fala com ele, tenha compaixão de mim. E ele fala assim, não tem nada de compaixão não, e coloca ele na cadeia. Os outros funcionários viram essa situação, sabiam que o patrão tinha perdoado toda aquela dívida e viram que esse que tinha a dívida perdoado colocou esse companheiro deles na cadeia. Chegou para o patrão deles e falou assim, sabe aquele que você perdoou toda a dívida porque ele te suplicou? Falou, sei. Então ele acabou de colocar o nosso amigo na cadeia por nada, por uma ofensazinha desse tamanho, por uma dívidazinha desse tamanho. Ele falou assim, então chama ele aqui. Chamou o que havia sido perdoado e falou assim, eu perdoei toda aquela dívida porque você suplicou, porque você me pediu. E você é incapaz de perdoar, de passar por cima, de mandar embora, de não levar em conta essa dívida tão pequena do teu amigo. Ele falou assim, tudo bem. Você colocou ele na cadeia? Coloquei. Então eu vou colocar você debaixo de tormentos, que ele fala que são os verdugos, os espíritos atormentadores. Pastor, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Sabe o que Deus falou para mim? Mover monte é o que eu não dou conta de fazer. E é o que é o mais importante para a minha vida. Sabe o que é o mais importante para Deus? Salvar uma vida. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Mas a partir do momento que eu pego uma pessoa e eu a coloco numa cadeia espiritual, a partir do momento em que eu estou com raiva, com ódio, com ira, essa pessoa está afastada do Evangelho, essa pessoa está afastada do amor de Deus. Eu tenho esse poder, infelizmente. Eu tenho o poder de prender pessoas. Eu tenho o poder de escravizar pessoas. Não porque eu sou pastor, porque eu sou um homem de Deus, um filho de Deus. E você, da mesma forma, o seu rancor, a sua mágoa, a sua ira, tem o poder de afastar essas pessoas de Deus, de deixar essas pessoas longe do amor de Deus. Porque Deus espera que você alcance essas pessoas. Quando você foi alcançado, você
Foi alcançado por quem? Por Deus? Jesus, ele apareceu e pregou o evangelho para você? Um anjo apareceu e pregou o evangelho para você? Ou foi uma pessoa? Deus quer que você seja essa pessoa. Deus, ele quer que você seja um libertador e não um aprisionador. Ele quer que você seja um salvador e não um assassino de almas, de vidas. O que é mais importante para Deus? Uma vida salva. O que é mais importante para você? Que esse monte seja movido, seja removido. Então faz o que está na tua mão fazer, coloque em liberdade essas pessoas, prega o evangelho para essas pessoas, ame essas pessoas. E o que é possível para Deus fazer? Mover o monte porque você crê. Sabe o que Deus falou para mim? Existe um tipo de incredulidade no meu coração, essa incredulidade que impede, mesmo que eu fale, mas esse tipo de incredulidade que impede Deus de responder às minhas orações, esse tipo de incredulidade no meu coração, ele só é removido com o perdão. Porque a palavra de Deus diz o quê? Quando estiveres orando, se você tem alguma coisa contra alguém, deixa passar, não leve em conta, manda embora. Para que o Pai Celestial também mande embora, não leve em conta esse tipo de incredulidade que está na sua vida. Mas se você não perdoar, se você eu não vou levar em conta. Eu vou levar em conta, eu não vou deixar passar, eu não vou mandar embora. Eu vou manter essa raiva, essa mágoa, esse rancor no meu coração. Eu vou manter essa pessoa aprisionada. Eu não vou amá-la. Eu não vou orar por ela. Eu não vou pregar o evangelho para ela. Eu vou mantê-la aprisionada. Eu vou mantê-la longe de Deus. O vosso Pai Celestial também ele não vai mandar embora esse tipo de incredulidade. Esse tipo de impedimento que faz com que as suas orações não tenham resposta. A palavra de Deus diz aqui em Isaías 59, verso 1. O braço do Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, não perdoar é pecado, não perdoar é desobedecer a Deus, não perdoar é ir contra o que Jesus veio, viveu, pregou e ensinou. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Talvez você esteja aí, a pleno pulmões, gritando, Deus remove esse monte, Deus eu não aguento mais isso, Deus eu não suporto mais isso. E o monte não se move, e essa impossibilidade da sua vida, esse obstáculo na sua vida, não move nem 1 milímetro. Será que não é por causa disso? Será que... Mas eu estou falando, mas parece que Deus não está me ouvindo. Por quê? Será que não existe o pecado da falta de perdão? Que está fazendo com que o meu rosto seja encoberto, de maneira que Deus não me ouça? É tão importante para você remover o monte, da mesma forma que é importante para Deus salvar uma vida. Entenda isso, para Deus não tem problema nenhum mover na sua vida, meu irmão. O prazer de Deus é mover na sua vida. Só que também o prazer de Deus é que um perdido seja alcançado, que o pecador se arrependa e seja salvo. E Ele vai fazer isso através de quem? Através de você e de mim. Jesus falou assim, ama o teu próximo como a si mesmo. Eu tenho pessoas próximas a mim. Deus me chamou para amar os meus próximos, para pregar o evangelho para os meus próximos, para as pessoas que convivem comigo. Ele não falou para eu pregar para os bons, para os amigos, ele falou para o próximo. E tem pessoas próximas que possam ser até inimigos, que possam ser pessoas até que não concordam comigo, que não gostam de mim. Mas ele me falou, ama o teu inimigo, ora por aquele que te persegue, prega o evangelho para ele. Perdoa, não leve em conta, mas ele falou isso, não tem importância. Manda embora esse sentimento do seu coração. Remova isso da sua vida, coloca ele em liberdade. Jesus veio para colocar pessoas em liberdade. E ele vai fazer isso através da sua vida, através dessas palavras. Você quer que os montes sejam movidos? Você quer que milagres aconteçam na sua vida? Você quer que situações sejam, que hajam, interferências de Deus na sua vida? Então aprenda a perdoar esse tipo de incredulidade, esse nível de incredulidade. Ele só é removido quando as pessoas são colocadas em liberdade, quando a palavra, olha, eu não tenho nada mais contra você.
Jesus está te chamando hoje para uma nova maneira de andar. Jesus disse assim: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E do mesmo jeito que aquilo que é possível para o homem é impossível para Deus. O que é impossível para você? Mover o monte. Mas o que é possível para você? Perdoar. O que é possível para Deus? Mover o monte. O que é impossível para Deus? Perdoar, é salvar uma pessoa sem que o evangelho seja pregado. Transformar uma vida sem que ela seja colocada, que o evangelho, que Jesus seja apresentado para ela. Então Ele está esperando que você faça aquilo que é possível para você, para Ele fazer aquilo que é impossível para você. Para você é possível mover o monte? Não. Para você é possível perdoar pessoas. Para Deus é possível mover o monte? É. Para Deus é impossível o quê? Salvar vidas. Colocar vidas em liberdade. Sem que seja através de vidas que já foram colocadas em liberdade. Jesus já te perdoou. Perdoe você também. Quem sou eu para negar o perdão, sendo que eu já recebi todo o perdão? Talvez você esteja querendo perdoar com o seu perdão, que é baseado em emoções, em sentimentos. Mas o perdão de Jesus, ele é baseado no amor. Você tem o amor de Deus? Tenho. Então você tem condições de perdoar. Dizer que tem o amor de Deus, dizer que ama Deus, mas não perdoar, isso é falar, isso é a mesma coisa de um marido que fala para a esposa: eu te amo, mas tem uma amante. Eu te amo, mas eu te traio. É a mesma coisa. Você ama Deus? Você tem o amor de Deus? Então você é capaz de perdoar com o perdão de Deus. O perdão incondicional. Manda embora, deixa passar, não leve em conta mais. Você pode fazer isso. Você tem o direito e o privilégio de fazer isso. Você não precisa viver atormentado. Você não veio nessa terra para ser livre e colocar pessoas na cadeia. Você veio nessa terra para ser liberto, e Jesus já te libertou quando você entregou sua vida para Ele, porque Ele te perdoou, para colocar outros em liberdade. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Que a partir de hoje você nunca mais permita guardar nenhum tipo de coisas contra pessoas no seu coração, mas que o seu coração seja um coração limpo, seja um coração transparente, seja um coração que Deus tenha total e plena condição de mover montes, porque não vai existir esse tipo de incredulidade que impede Deus de mover na sua vida. Que a partir de hoje, as respostas de oração na sua vida comecem a chegar, você comece a ser alcançado por isso, porque você vai começar a libertar essas pessoas, a perdoar essas pessoas, a levar o evangelho para essas pessoas. Você vai agradar o coração de Deus. E certamente o Pai quer ver você feliz. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.